Olá pessoal, como vocês estão? Todo mundo bem? Vamos lá para mais uma viagem. Estamos aqui na Maria Servidei Demarque, em São Bernardo, né? Aqui à direita aí é a Volkswagen, tá? Iremos hoje até Suzano, tá? Vamos passar pelo Riacho Grande ali. Pode ver aí a Volkswagen à sua direita. Tá, então vamos lá, pessoal. Vamos entrar na Anchieta agora. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha que nos ajuda bastante. Então vamos lá, pessoal. Aí a Volkswagen à sua direita. Anchieta sentido litoral. Cruzeiro 3-0 dentro de casa. América e Galo 2-1 América, classificando-se para a final. Eu vou de América também, 1-0. Você ou não, América ou Galo? Quanto? Primeiro jogo foi 1-1. Manuel, Campeonato Paranaense, primeiro jogo da final, Operário e Londrina. Manda seu palpite para o Operário e Londrina. 1-1. O segundo jogo será na casa do Londrina. Primeiro é lá em Ponta Grossa, no campo do Operário, Ronald Clara. 0-0 para mim. Eu vou de 0-0 também. Primeiro jogo da final, Sport e Náutico. Sport e Náutico no Pernambucano. O jogo é na casa do Sport. Vitória do Sport, 2-1. Vitória do Sport por 2-0. Seu palpite para Sport e Náutico, Black? Próximo campeonato. Opa! Primeiro jogo da decisão, na Arena do Grêmio, Grêmio e Inter. Como diz o Manuel, nunca termina 0-0 e nunca tem ninguém expulso. Portanto, 1-1. E aí, Clara, Grêmio e Inter? Grêmio e Inter. Eu vou de Grêmio. 2-1. Seu palpite, moleque? Desculpa, Clara, 2-1? 2-1. Ô, Manuel, seu palpite pro Grenal? Pra quem? Fechou com a Clara, então. Manuel, Fluminense e Vasco. O Fluminense que perdeu para o Palmeiras, o Vasco que perdeu para o Santos. Mas na ida das semifinais, o Fluminense ganhou por 1-0. Jogo de volta domingo no Maracanã. O que você manda? Ganha de novo? Quando? E vocês? Eu vou num 3-0 Fluminense. Eu vou de uma vitória do Fluminense também por 2-0. Madureira e Flamengo, né? Seguinte, vitória do Flamengo 2-0. Ainda nessa fase. 1-1. E aí, Manuel? Mengão ganha, Madureira ganha. O jogo é no Maracanã, né? Notaram que o Madureira aceitou ir pra lá. O que você vai, moleque? Mengão quanto? 1-0 Flamengo, que ontem perdeu feio para o Lanús na prorrogação. Feio porque tomou 2 gols no final, né? E virou o resultado até elástico. O Lanús que já havia ganhado para a Argentina. Paulista para fechar o jornal. Jogo de amanhã. Sim. Estaremos nessa. Luiz Fabiano. Capelanes. Isso. Lucas Bueno. Aí pessoal, à frente aí o Riacho Grande. Novo Horizonte. Novo Horizonte e Corinthians. Então começa aí, moleque. 3-0 Corinthians. E você, Ronald? E você, Clara? Dona Maria, merece. 3-0 Israel. Amanhã 8h30.
dar Corinthians 2-1. Seu palpite, moleque, para Palmeiras e São Paulo. Ronald fechará, é claro, essa rodada. Ele trazer a sua análise. O Tovec vai estar escutando, não tenho dúvida. Palmeiras e São Paulo, moleque. E aí? 3-0 tricolor. Vixe, voto ideológico, né? Manuel foi de voto ideológico, claro. Eu vou ser um pouco mais racional, mas ainda assim vou de 1-0 pro Palmeiras e acredito que possa ter um gol anulado do São Paulo. É? Nossa! Acho que seria emocionante pro final de semana. Não, o Tovec é a Maria. Vamos lá. Só lembrando que o João Vitor Bob vai ser o árbitro de Novo Horizontino e Palmeiras, de Novo Horizontino e Corinthians, e a Daiane Muniz vai apitar Palmeiras e São Paulo lá em Barueri no domingo à noite. Domingo à noite em Barueri. Aliás, a venda de ingressos está bem boa e deve ter casa cheia lá, a arena, que não é normal, né? Lá em Barueri ter casa cheia, mas como o jogo é decisivo, assim deve ser. E o jogo vai ser complicadíssimo, né? Um clássico e vice-versa. Então, diante dessa complicação, o São Paulo não ganha do Palmeiras há 10 jogos, né? Mas eu acho que dessa vez vai ser diferente. Não. 2-0 Palmeiras. Um gol em cada tempo. É isso. 2-0. Os três foram de Palmeiras, hein? Não, o Manuel foi 3-0 São Paulo. O Manuel foi 3-0 São Paulo, é verdade. Foi um voto ideológico. Voto ideológico, é verdade. É isso aí. É isso, Zaidan. Oi, Ronald. Só pra gente destacar, não havíamos destacado que estão... Pessoal, deu uma paradinha ali no Mercado Iazu. Quando eu fui ver, estava chovendo. Então vamos com chuva mesmo para Suzano. nuclear, o que isso pode dar, e se esperava que isso acontecesse, e aconteceu. A questão bombardeou Cabuza, né? Sim, também Kandahar, que é um centro muito importante para o Talibã, né? E, claro, a diferença
transferência de armamento é considerada. Aliás, o Talibã nasceu no Paquistão, né? Por isso tem esse nome, né? Talibã, estudantes, eles estudavam nas escolas corânicas do Paquistão, nas madraças, né? E dali saiu para enfrentar os soviéticos. No período que a União Soviética invadiu o Afeganistão para defender o governo, que era o Partido Comunista. E quando a União Soviética se retira, há um confronto interno ali entre diversos grupos locais, né? Afegãos, a maioria constituída de grupos islâmicos, uma disputa pelo poder no Afeganistão. E o Talibã deu grande vantagem, os talibãs, porque eles tinham aviões. E esses aviões eram cedidos pelo Paquistão. Então eles tinham uma arma que ninguém mais possuía. Num país com muitas montanhas, né? Isso é muito importante, é decisivo. E agora esses ataques, você não encontra uma causa razoável, porque o Paquistão diz que suas ações foram para atingir o Estado Islâmico e um grupo paquistanês que passa a fronteira, é uma fronteira imensa, né? Mais de 2.000 quilômetros, cerca de 2.600 quilômetros, e esses grupos passam a fronteira e o Paquistão diz que agiu para atacá-los, grupos paquistaneses, né? Guerreiros paquistaneses, que são muçulmanos, e também o Estado Islâmico. O Estado Islâmico que é inimigo do Talibã. O Talibã combate o Estado Islâmico. Só que o Talibã entendeu que não. Isso é desculpa. Foi um ataque contra o governo afegão, contra o povo afegão, contra o Talibã. Atacou postos fronteiriços do Paquistão. E o Paquistão respondeu de forma muito pesada. O último número que eu vi é algo ali parecido com já 300 mortos. Pouquíssimo. Pouquíssimo. E fica a impressão também que, como não há uma causa óbvia, escancarada, e para o Paquistão é complicado, ele já tem problemas com o seu gigante do sul, que é a Índia, terá problemas também ali a noroeste, né, com o Afeganistão, que o Paquistão foi incentivado nessas ações, talvez para provocar um foco paralelo de instabilidade no momento em que pode estourar uma guerra em território iraniano, que é vizinho do Afeganistão. Então, como sempre na região, uma situação complexa, mas lamentável. Não há nada que justifique essa guerra que explodiu em poucas horas e que já deixou centenas de mortos. 4h42. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta tem o repórter Bandeirantes, a Clara Viterbo já está aqui a postos para atualizar a informação para você. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. O trânsito piorou na Zona Oeste e a Arclélia já emenda lentidão com a Francisco Matarazzo no sentido do centro da Praça Cornélia ao viaduto Antártica. Também muito ruim no sentido da Lapa em quase toda a extensão da Matarazzo e também na Guaicurus, da Cláudio até o viaduto da Lapa. Melhor do outro lado dos trilhos, Augusta no William Gosch. O Rodoanel Norte entre Dutra e Chatondia já opera com pórticos eletrônicos do Siga Fácil. Quem tem tag segue viagem sem parar e ainda tem 5% de desconto. Saiba mais em viap.com.br. Economia com sabor e fartura no churrasco. Tem como? Tem sim! No açougue do Ox tem tudo pro seu churrasco com preço pequenininho. Colchão mole 39,90. 7 quilos, frango saboroso, 5 quilos, 13,79. Pode 370 gramas, 7,99. Sabão que ele...
CPI do crime organizado, CPMI do INSS, acabaram votando requerimentos que avançam na investigação no escândalo do Master, mas não estava lá no escopo original, e esse foi recusado pela defesa na ação do Supremo Tribunal Federal, agora acatado pelo ministro Gilmar Mendes. E lembrar, essas decisões elas precisam ser discutidas no plenário, no momento oportuno, mas uma decisão que vale, que acaba tolindo aí a CPI de investigar esse ramo, né? Agora, é claro, o desconforto é enorme dentro do Congresso Nacional, a avaliação de parlamentares, que os trabalhos da CPI dependem sempre do Supremo Tribunal Federal, inclusive quando há depoimentos, o Supremo tem dado reiteradas decisões sobre que a pessoa pode ir à CPI e pode ficar calada, ou pode não ir à CPI. Então há realmente um momento aí de inflexão, né, entre parlamentares dessas comissões, também ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu estava lendo aqui até a decisão, o posicionamento do Gilmar Mendes falando sobre a decisão da CPI, que apresenta narrativas e justificativas falhas, imprecisas e equivocadas. E nesse caso as palavras contam muito, né, Aurengo? Daí esse desconforto, né? Já há essa tensão em alguns momentos entre os poderes e a maneira como esses poderes são criticados, né, por entre os entes de cada um deles pode aumentar um pouco essa dinâmica. Quando há uma avaliação de mérito, realmente um desconforto ainda maior. Uma questão é apontar uma conduta, é o desvio de uma finalidade, é realmente o abuso de poder, porque está saindo lá do escopo inicial da CPI. Agora tem que lembrar, né, que a CPI é instrumento de minoria, que consegue votos necessários dentro do Congresso Nacional. A CPI ela tem um poder que é muito significativo, pode sim quebrar sigilo, pode aprovar requerimento, e a gente já viu na história, pode até prender a voz de prisão, a gente já viu em alguns momentos das CPIs, O instrumento acabou sendo banalizado nos últimos anos, mas essa CPI é uma CPI que tem potencial de reverberação, e claro, o que a gente vai ver na volta dos trabalhos da CPI são reações imediatas dos parlamentares e tentativa de aprovação de novos requerimentos. Investiga a morte do cão Orelha, concluiu que não houve fraturas ou lesões ósseas que pudessem ter sido causadas pela ação humana. No entanto, a perícia não descarta a possibilidade de o animal ter morrido em decorrência de um trauma crânioencefálico. O exame não aponta a causa da morte. O laudo ainda descarta a hipótese de que um prego tenha sido cravado na cabeça do animal. Essa hipótese chegou a ser especulada nas redes sociais. O documento indica que a maioria dos traumas cranianos não apresenta fraturas. O Ministério Público de Santa Catarina pediu novas diligências do caso. O Brasil registrou 88 casos confirmados de mpox em 2026, com São Paulo concentrando a maior parte das ocorrências, segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde. Com a última atualização, o Brasil tinha 90 casos de mpox confirmados, sendo 63 no estado de São Paulo. 2 foram descartadas. Além de São Paulo, o caso também foi confirmado em Rio de Janeiro, Rondônia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal. Apesar da alta, não foram registradas mortes neste ano e a maior parte dos pacientes apresenta quadros leves ou moderados. O Brasil vem registrando casos esporádicos de mpox desde que a doença começou a circular em 2022. Só no ano passado foram 1.045 casos com 3 mortes no país. O relógio marca 4 horas e 47 minutos e obrigado por acompanhar o repórter Bandeirantes. Pessoal, como vocês estão vendo aí, bastante chuva, então estamos indo com cuidado, tá? Iremos ali em Suzano, porém próximo ali a Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires, tá? Não é no centro mesmo de Suzano, tá? Então estamos indo com cuidado, para que não tenham pressa de chegar no cemitério. Só quem tem DNA brasileiro pode realmente entender. A Bet Sport faz tudo que é mão. As maiores cotações, super odds todos os dias e uma conexão verdadeira. Um suposto acidente nesse trajeto de volta entre Gramado e Cachoeirinha, algo também que acabou sendo confirmado que nunca existiu, então, esta viagem. A investigação também
também confirmou que um sangue encontrado, uma amostra de sangue encontrada na casa da Silvana, seria de um homem e de uma mulher, e que esse sangue nunca teria sido limpo. Relembrando, a família não é vista desde o dia 24 de janeiro, e aí o principal suspeito é esse policial militar, ex-marido da Silvana, que ainda segue preso, já prestou depoimentos, mas no último acabou optando por ficar em silêncio. A gente segue acompanhando este caso. Vamos agora para Goiás. Um síndico preso por matar uma corretora de imóveis no sul do estado agora é formalmente acusado pelo crime. As informações chegam com a Runilma Pinheiro. Quando bem planejado, o artesanato pode gerar renda constante e crescer de forma organizada, acompanhando a demanda e a capacidade de produção de quem empreende. Bora empreender. Oferecimento Grupo Euro 17. Nós fortalecemos sua vida financeira.
como disse o Barão, essa orientação para que os cidadãos dos Estados Unidos deixem Israel. Claro que isso é uma medida preventiva, uma possibilidade, mas é óbvio também que isso indica que a possibilidade está longe de ser descartada, até pelo tipo de armamento que já está na região. 2 porta-aviões, centenas de caças, né, soldados. Embora não se pense em invasão, se houver alguma coisa, é um ataque à distância, né, com aviões e navios. Não uma invasão por terra, porque isso é completamente diferente, é uma outra história. O Ronald só não está pedindo para dar um recado que ele não deu antes. Qualquer claro. O Ulisses Costa, o jogo clássico. Quesada, Edson, Everton, Ramos, Patriote, Miagrela, churrasco clássico entre Palmeiras e São Paulo, domingo, 8h30, os 2 jogos da semifinal nesse horário da televisão escolhida. Estarei lá no domingo, lá na Arena Barueri. Ô Zaidan, só pra gente encaminhar aqui para o que é, a gente perguntou aqui, diga, Manuel. Eu falo dia 23 de março. Deixa eu ver se é isso aí, porque os dias de março e fevereiro são iguais, tem os mesmos dias, né? É isso mesmo, 23, segunda-feira. Agora o outono exatamente, já fala do verão. Nicolás Maduro pediu ontem ao juiz federal dos Estados Unidos o arquivamento do processo contra ele por tráfico de drogas. Segundo o venezuelano, o governo Donald Trump está interferindo na defesa ao impedir que o regime de Caracas pague os honorários advocatícios. Isso, o advogado de Maduro é Barry Pollard, que publicou uma carta datada de 20 de fevereiro em que afirma que, como seu cliente e o regime, na verdade, estão sob sanções do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Pessoal, para você que quer ir para Paranapiacaba, essa entrada aqui é à esquerda, tá bom? Você pode ver na placa aqui, ó. Você vai chegar nesse trevo aqui, onde o caminhão está virando ali, certo? Aí você poderá ir para Paranapiacaba, que não é o nosso caso hoje, tá bom? Receber dinheiro de um país que está sob sanções. É um negócio grotesco. Mas o 27 de março deve ocorrer o julgamento, o Maduro deve ter uma defesa formal. E aí as coisas se resolvem, né? Uma condenação que o levará ao sistema penitenciário dos Estados Unidos, onde está no centro de detenção, as detenções provisórias, ou a liberdade e a possibilidade de voltar como presidente à Venezuela, que tende a mudar uma parte expressiva do cenário atual na relação da Venezuela com os Estados Unidos. O que você vê como perspectiva do que vai acontecer, Zaidan? Você diz no julgamento? Julgamento. Bom, a lógica é que o processo seja anulado, até porque a principal acusação foi retirada, de que ele era chefe de um cartel. Então ficaram acusações difusas ali de tráfico de drogas e dele portar armas de fogo. Quer dizer, essa é uma acusação quase debochada, né? O sujeito é presidente da República, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, etc. Que armas são essas? As das Forças Armadas? Né? Ou ele andou passeando com um fuzil? Quer dizer, é um negócio... E ainda que ele use armas, ele pessoalmente, que não é o caso, ele teria feito isso em seu país, e não nos Estados Unidos, né? Onde, aliás, não há muito problema com portes de arma. Então, a acusação principal, que era ser chefe, líder de um cartel que não existe, e o Departamento de Justiça reconheceu, não existe o cartel dos soles, não existe. Então, alguém não pode ser chefe de algo que não existe. O correto seria anular. Agora, vamos ver o que o juiz vai decidir, como é que ele vai tratar as evidências que o Departamento de Justiça é obrigado a apresentar. 4
4h58, quero chamar a atenção para você que vai aproveitar o fim de semana e pretende ir na direção do litoral, melhor descer pela Imigrantes agora, o trânsito é bem melhor na comparação com a Anchieta. A Imigrantes tem lentidão no sentido do litoral do 40 ao 43, a Anchieta do 37 ao 54, a interligação do 3 a 1, e a Imigrantes ainda tem lentidão para subir do 62 ao 46, e aí sim, pela Imigrantes, essa é a lentidão mais expressiva, bem mais expressiva. Na Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo, do 255 ao 270, e na Padre Manuel da Nóbrega, para quem está vindo lá de Mongaguá, de Itanhaém, de Peruíbe, do 271 ao 274. Então essa é a situação dos caminhos para o litoral. Quem vai para Bertioga pela Mogi Bertioga faz um caminho absolutamente tranquilo, de ponta a ponta, sem nenhum drama. A mesma coisa acontecendo pela rodovia dos Tamoios, com trânsito intenso, mas funcionando muito bem. Zaidan, Manuel, sentirei saudades dos amigos, nos falaremos aí pelo telefone, pelos aplicativos, e a gente se encontra aqui no dia 23, tá bom? Boas férias, fica com Deus. Ô, Ronaldo, aproveite bastante, ótimas férias, com você, com a família, fica com Deus, e até breve. Muito obrigado. Valeu, Zaidan, um abraço para os amigos. 4h59. Beijo da Clara, que vai ficar com você, e com o Cristiano Convec, que a partir de segunda-feira no Bandeirantes acontece. É isso aí, meninos. Não, o Artelli é um tirador de sarro. O resenha vem aí. O Acontece volta na segunda-feira com o Cristiano Convec, Paulo Zaidan, Manuel Zaidan e a Clara Convec. Valeu, tchau. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Bandeirantes de São Paulo, ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz e frequência modulável. O aplicativo Bandplay e pela internet radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Resenha Bandeirantes. Oferecimento Holder, ferramenta profissional é Holder. Nova oficina, máxima performance e durabilidade. É bom trabalhar com Holder. Abrimos todos na tela. A gente fazer esse São Paulo entre nós juntinhos. Tem gente que tá penando pra sextar, pra chegar em casa, pra se deslocar, porque tá difícil se deslocar pelas suas avenidas da cidade de São Paulo. Há pouco a gente falava das estradas, muito complicado no sistema cheio de imigrantes, mas tem também informação de dificuldades para circular aqui pela cidade mesmo, pelas suas avenidas. Um ouvinte nosso estava parado aqui no trânsito, na região da Faria Lima. Daqui a pouco a gente vai trazer informações com a Débora Mendonça, que está fazendo monitoramento, está monitorando o trânsito aqui na cidade. Uma atualização então das notícias, dia 27 de fevereiro de 2026. Vamos lá. O metrô diz... Pessoal, chegamos aqui em Ribeirão Pires, Ouro Fino Paulista. Em um trem na estação Santa Cecília, o que causou transtornos aos passageiros. Mas agora tudo indica a situação normalizada. O grupo vencedor do leilão da Rota Mogiana terá de investir mais de 9 milhões de reais em melhorias nas estradas. Paulo Humberto Terrestre. O consórcio Rota Mogiana, liderado pelo grupo Azevedo e Travassos, pagará 1 bilhão e 84 milhões de reais ao governo de São Paulo pelo direito de administrar mais de 500 quilômetros de estradas. O grupo superou outros 3 concorrentes e venceu o leilão de concessão da Rota Mogiana, realizado nesta sexta-feira. O consórcio ainda terá que investir quase 9 bilhões e meio de reais em obras de duplicação e melhorias nos próximos 30 anos. Entre as cidades que devem ser impactadas estão Campinas, Mojimirim e Jaguariúna. O Carnaval de São Paulo se torna o maior da série histórica, segundo a Prefeitura, destaca... A outra eu também não posso contar. Não. Mas uma é uma contratação, a outra é uma contratação também. Também? São 2 contratações. Aí a gente explica. São 2 pessoas diferentes? O Catonini fala aqui, ó.
Cadê você? Exatamente, pessoal. Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires. Passar agora pela linha do trem. Até vir aqui. Até vir aqui não vou seguir. O caminhão passou bem na hora para mostrar a linha do trem. Aí a gente fala, esse cara não tá jogando nada, ele joga bem. Pô, ele não deixa a gente também, cara. Vamos falar o que agora? Aí a gente fica oscilando igual ele. Uma hora ele não serve, outra hora ele serve. Uma hora ele vai pra Copa, outra hora a gente fala que ele não vai pra Copa. Eu quero um veredito, eu só saio daqui a 1 hora com um veredito final. Se ele vai ou não pra Copa do Mundo. O Santos venceu o seu jogo. 2-1. Passou por um susto, é verdade. Mas com 2 gols de Neymar. E para audiência do Peixe, mande aí no 11 999048756 ou aqui no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Mande a sua mensagem. E aí? Cadê? Vai falar mal ou vai falar bem do Neymar? Everton dos Recibos está aqui. E aí, PDV, você vai falar o que hoje do menino Ney? Ó, eu vou falar primeiro sobre o jogo de ontem. Ele arrebentou com o jogo, ponto 1, certo? O time do Santos é uma bagunça total, né? E o Neymar ontem, ele colocou o jogo no bolso. Teve lá as polêmicas dele, né, com o Thiago Mendes, como disse ele. E aí eu vi muita gente também falando, o Neymar ficou com essas coisas e tal. Mas, pô, cara, o cara quebrou ele lá na França, né? Quebrou o tornozelo dele. Depois pediu desculpa. Mas assim, pô, aí eles ficaram ali se mordendo durante o jogo. Eu acho que faz parte. Não vejo muita polêmica nisso, não. Vi algumas pessoas polemizando, tipo, olha só, esse é o Neymar que arrebenta, mas é o Neymar também que cai nesse tipo de pilha. Normal, acho que faz parte do personagem Neymar. Faz parte. Do mesmo jeito que o Edmundo era bad boy, o Romário era marrento, o Neymar é esse cara. É o cara que vai pegar pilha errada às vezes, é o cara que vai mandar a torcida calar a boca, o cara que vai pegar pilha com um torcedor. É o Neymar, tá? É o Neymar. Eu tô interessado com o que o Neymar vai fazer dentro de campo e fez até agora. Ontem foi um dos grandes jogos que ele fez. Pô, teve um lance lá que eu até marcaria pênalti. Ali no final, porque ele pega a bola, ele vai costurando, vai passando e o campo molhado, pesado, certo? O lance do gol, do segundo gol, a zaga do Vasco bate cabeça, os caras são 2 tonhão, né? Sim, são 2 tonhos bate cabeça. O Saldívia e o PH, né? O Saldívia e o PH. Mas, pô, a arrancada do Neymar é espetacular, no campo molhado, pesado. Vou levantar uma polêmica aqui já pra você, Everton. Dos jogadores da seleção brasileira, sabe quem hoje faz o gol que ele fez? E eu não tô aqui defendendo se ele tem que ir todos. Vinícius Júnior faz. E Rafinha. Matheus Cunha o faz resto também. Não faz o gol encobrindo o goleiro igual ele fez ontem. Não, o Matheus Cunha faz. O resto não faz. Pessoal, então é isso. Chegamos a Suzano, tá? Espero que tenham gostado. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever, dê o like, dá o joinha aí no nosso vídeo, comente de onde você é, ajuda bastante aqui, e me dê sugestões de onde eu posso visitar, tá? Aqui na região do Grande ABC. Olha a placa aí, ó. Estamos oficialmente em Suzano. Então bom, pessoal, espero que tenham gostado. Aquele abraço, fiquem com Deus, se cuidem. E aquele abraço e até a nossa próxima viagem. Valeu, tchau, tchau.